O meu caminho com Reiki. Oi, meu nome é Nádia Gomes, eu sou terapeuta holística, designer de conexões, professora de Reiki, palestrante. E no vídeo de hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho mais do meu caminho nesse processo de conexão com a energia do Reiki. No vídeo passado eu comuniquei um pouquinho, compartilhei um pouco sobre o que é o Reiki e agora eu queria trazer um pouco mais de conexão, deixar um pouco tudo que eu falei mais tecnicamente no vídeo passado um pouco mais palpável das transformações que são possíveis e de como foi o meu processo específico de conexão com essa energia. E para falar do meu processo de conexão com essa energia, eu sempre costumo falar que na verdade não fui eu quem encontrei o Reiki, foi o Reiki que me encontrou, foi o Reiki que me chamou, foi o Reiki que me puxou. Eu tinha o conhecimento do que era o Reiki desde a minha infância, mas de forma muito superficial e com o menor interesse genuíno em entender mais disso, em querer saber ou querer receber. A minha mãe recebia Reiki da minha dentista. Então vira e mexe a minha mãe, tô indo embora, tô saindo porque eu vou receber Reiki, dananã. Então eu sabia que existia, mas ainda não tinha manifestado nenhum tipo de interesse genuíno em saber mais como funciona ou querer me conectar diretamente com isso. A coisa mudou em 2019. Para quem não sabe, minha formação acadêmica é arquiteta e urbanista, mas em 2019 eu decidi fazer uma transição de carreira e me tornar terapeuta e começar a trabalhar de fato com autoconhecimento. Então, em 2019 foi quando eu fiz a minha primeira formação e foi nessa formação que o Reiki estava incluso. Então, eu não fui nessa formação para fazer o Reiki. Tinham muitas coisas que estavam inclusas nessa formação. Então, o Reiki foi uma das. Acho que se fosse um curso só de Reiki, eu dificilmente teria feito. Por isso que eu falo que foi o Reiki que me encontrou e não eu que encontrei ele. Porque talvez se ele tivesse tão à mostra para mim, eu não teria chegado até ele. E essa formação ela foi muito específica para mim, porque além de ser a minha mudança de fato de profissão, ela também foi a primeira oportunidade de eu fazer, por exemplo, uma viagem sozinha. Que a formação que eu fiz foi na Serra de Santa Catarina, em Urubici. Eu precisava ir para Florianópolis de qualquer jeito para chegar em Urubici. Eu falei, eu não vou fazer essa burrice de ir para Florianópolis e ir direto para o retiro, né? Ir direto para a formação. Eu vou aproveitar um pouquinho lá, um pouquinho antes, um pouquinho depois, Florianópolis, já que era um desejo também meu conhecer um pouquinho mais dessa cidade que é tão incrível, né? E que tanta gente fala tão bem da energia desse lugar. Então, quis também me beneficiar disso, então foi a minha primeira viagem que eu fiz sozinha. Só que eu vinha de um processo de saúde física um pouco delicado na questão das ites da vida, né? Então, eu tava tendo muita amidalite de recorrência, costumo ter muitos processos alérgicos também, e essa amidalite de recorrência já vinha de alguns longos anos. Eu já tinha feito tratamento com vacina, já tinha feito tratamento com medicação, já tinha feito tratamento de várias formas e ela não melhorava. Ou melhorava, depois voltava, né? Muitos ciclos e bem intensos. Eu tava tendo muitas febres nessa época, né? E febre é uma coisa que passou de 37, meu corpo já tá inteiro ardendo, já sinto muito esse processo acontecendo no meu corpo. Então foi quando eu fui pra lá para fazer o retiro, só que um dia antes de eu ir pro retiro, quando eu estava em Florianópolis, adivinha? A minha garganta inflamou. Falei, eu vou no médico antes para estar lá no retiro um pouco mais tranquila quanto a isso, já que eu vou estar isolada, no meio do mato, como que eu vou no hospital caso algo aconteça, né? Tudo fica um pouco mais limitado. Então eu fui pro médico, eu fiquei mais segura e fui pro retiro. Só que no retiro isso não passava, mesmo eu tomando todas as medicações. E além de não passar, eu tinha uma sensação que é como se tivesse uma energia brincando comigo, porque a febre não passava, o incômodo não passava, eu não conseguia estar tão presente quanto eu estava em algo que era muito importante para mim, então eu fiquei com muita raiva, fiquei muito irritada também. E aí tinha dia que eu acordava com um pulso de um lado na garganta, tinha dia que eu acordava com o outro lado cheio de pulso, e parecia que isso ficava transitando, não tinha uma continuidade numa melhora, assim, né? Em que eu via gradativamente a coisa melhorando. Não via isso e parecia que cada hora tava de um jeito, e isso começou a me assustar também um pouco, né? E aí eu fui falar com a facilitadora do curso que tava dando a formação pra gente, e ela falou assim pra mim que eu tinha que acolher essa dor. Foi a primeira vez que eu também comecei a entender como essas questões físicas estão atreladas às questões emocionais e também às questões espirituais, né? Porque, na verdade, tudo aquilo que se manifesta no nosso físico, o nosso físico é onde está a nossa alma. Então, tá conectado sempre.
né? Então, eu não tinha de forma tão palpável esse conhecimento, apesar de isso fazer sentido para mim, mas fazia sentido no cabeção, né? Eu nunca tinha vivido de fato isso na experiência. E aí, quando ela falou de acolher, também fiquei com muita raiva, porque eu falei, como que eu faço? Como que eu acolho isso, né? Fiquei com um pouco de raiva, mas ao mesmo tempo também foi um impulso para eu começar a pedir ajuda para algumas mulheres que estavam lá e que já tinham algumas outras formações. Eu falei, me ajuda a fazer alguma coisa para tentar melhorar, pedir para dona do espaço também fazer cromoterapia. Então foi um ato de pedir ajuda, coisa que não era tão fácil para mim. Então isso já foi uma grande transformação que aconteceu. Mas a principal virada de chave foi quando quando a gente foi chegar perto do encontro com o Reiki aí nesse processo, porque a gente teve um dia inteiro de conexão com os chakras para entender o significado de cada um, e aí a partir disso a gente iria viver a iniciação e trabalhar de fato essa conexão com a energia do Reiki. Então, quando eu fui para a aula de chakras, eu já comecei a entender o que tinha acontecido. Que o chakra laríngeo estava muito bloqueado. Eu estava identificando nesse momento muitos padrões antigos que eu repetia na minha vida. Então, eu estava identificando que eu tinha vontade de perguntar alguma coisa específica, mas muita vergonha, uma sensação de inadequação, querendo perguntar, deixando para o final, e aí no final falando, deixa quieto, eu não vou nem perguntar. Na hora de contar da minha história, tinha um pouco de vergonha, como se a minha história não fosse tão importante quanto a das outras pessoas, como se eu não tivesse tão relevância de estar existindo naquele espaço. Então, quando eu comecei a entender o quanto de bloqueio estava aqui, eu falei, é por isso que isso está acontecendo. A partir disso, eu já fiz novos movimentos de começar a falar mais da minha história, de começar a partilhar mais coisas que eu penso, de fazer mais perguntas, das dúvidas que eu tinha das aulas. E aí, nesse dia à noite, eu já tive um processo de muita cura, assim, um sonho. Sonhei que eu tava numa maca cheia de pessoas de roupa branca, muito claro, assim, tudo. E sendo cuidada, sendo amparada, e a partir do outro dia eu já não tive mais febre, as coisas já começaram a melhorar, e aí a gente chegou na conexão com o Reiki. E aí quando eu fui iniciada no Reiki 1 e 2 integrado, eu tive uma sensação muito familiar. Sabe quando você conhece uma pessoa e parece que você conhece essa pessoa há tanto tempo? Tamanha a conexão que foi firmada, tamanha a intimidade que parece que existe ali. Era essa sensação que eu tinha com o Reiki, que existia muita intimidade entre a gente, mesmo a gente tendo acabado de se conhecer. Eu achei isso um pouco estranho, mas naturalmente eu comecei a entender mais desse processo, eu comecei a explicar as pessoas tinham dúvidas, e aí eu respondia essas dúvidas na minha cabeça, ou falava para elas o que eu achava, e aí quando a professora falava era exatamente o que eu tinha pensado, tinha dito, então eu comecei a ver como isso de alguma forma já estava em mim e estava só encontrando mais vazão, né? Então o Reiki, ele me ajudou muito a criar mais intimidade com a minha energia. A partir disso eu comecei a entender como eu poderia cuidar mais do meu corpo energético, comecei a entender como eu poderia cuidar mais do meu ambiente, né? Então eu sei que é um recurso que eu tenho disponível hoje para mim e que me auxilia muito no meu processo, na minha vida. Eu falo que o Reiki, ele é o meu xodozinho. E que ele já me trouxe muitas transformações, principalmente na constância e na recorrência com ele, né? Eu fiquei, acho que mais de um ano e meio, quase 2 anos recebendo Reiki toda semana e trabalhando a minha conexão mais próxima com essa energia também. E foram momentos de muitas viradas de chave, de muito entendimento da minha vida, muita conexão com o meu corpo, perceber como o meu corpo é intuitivo, como o meu corpo pulsa conhecimento, pulsa informação. Isso é muito libertador pra gente que vive tão aprisionado na mente, tão aprisionado naquilo que nos falam e com pouca autonomia de conexão com a gente. E aí, quando eu fiz essa conexão com o Reiki, a partir da formação, dessa primeira formação, eu já tinha certeza que eu tinha que trilhar aquele caminho completo do Reiki, que é como se isso fosse uma missão aqui na minha vida. Não me pergunte, mas como você sabe se é ou se não é? Eu sei, eu sinto, e isso é suficiente pra mim. E aí, com base nisso, eu comecei a escutar os chamados, né? A integrar as energias do Reiki, escutar os chamados para as próximas formações. Eu fiz a formação 3A, fiz a formação 3B no final de 2024, então hoje sou professora de Reiki com muito amor, já iniciei a minha primeira turma e foi muito especial. Então, queria deixar esse vídeo aqui para vocês entenderem de forma mais
palpável minimamente, porque o meu processo é um e o de vocês vai ser outro, porque somos pessoas diferentes, seres únicos que vivem coisas muito específicas. Mas só para entender um pouco de forma mais palpável e mais direta, falando um pouco mais de mim, como essa energia ela pode trazer muita transformação para a nossa vida, como ela realmente pode conectar a gente de forma mais profunda com o caminho que a gente veio trilhar aqui de alma, né? Não vivendo só esse mundo mundano, entendendo que esse mundo ele é importante, ele é canal, mas para uma evolução a nível também espiritual. Então eu vou deixar o vídeo do Reiki que eu falei da semana passada aqui na descrição também, e vou também deixar o link para você que se conectou com o que eu disse, que sentiu e sente esse chamado em algum lugar aí dentro de você, de fazer a formação do Reiki, de criar mais vínculo com essa energia que talvez já esteja aí dentro de você também, só pedindo um chamado, um novo passo para que você integre mais dela na sua vida, no seu corpo, na sua mente e na sua alma. Vou deixar o link aqui para você saber as próximas datas das formações. Eu te espero lá e até o próximo vídeo.